auto-amor, a gente precisa se amar. Ai, não sei vocês, mas às vezes dá um ranço, né? Porque, poxa vida, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente cultiva esse auto-amor? Porque é muito fácil falar, mas na prática é muito difícil. E Jesus disse que a gente tem que amar o próximo como a nós. Então começa por nós o negócio. Precisa começar por nós, nessa relação com a gente mesmo. E esse capítulo, ele fala exatamente disso. De muitas vezes, tudo que Elisete já falou, a gente está muito voltado para a matéria e esquecer de cultivar esse jardim interno. Porque a única forma da gente se amar é cultivar esse jardim interno. Eu também quero ler um trecho aqui das palavras de Jesus, porque a gente sempre gosta de fazer isso para situar, né? E não é o mesmo da Lisete. E assim, ó, é o item 6. Eu vou ler a primeira frase apenas porque é um textinho, mas é a primeira frase que eu quero dar um enfoque, tá? Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões não entram, nem roubam, pois onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês. Olha que interessante, tá? Vamos ver onde está essa passagem. Está em Mateus, de 6 a 34. É uma passagem de Mateus. Então, se nós pensarmos nessa passagem e pensarmos na construção do auto-amor, né? E aí tem eu gostaria de refletir com vocês a história do patinho feio. Eu pensei muito sobre isso hoje, durante o dia, quando pensei no tema da palestra, né? Aquele patinho que nasceu diferente dos irmãos, que se sentia tão diferente, tão feio, e todos chamavam ele de feio, e ele ficava triste com isso. E aí um dia ele se perde da família, e aí todos os outros animais chamavam ele de feio, e ele muito triste. E aí nisso ele vai se desenvolvendo dentro dessa tristeza, dentro dessas provas que ele está passando, com o próprio ser dele, com as próprias peninhas que eram feias. E ele vai se desenvolvendo e nem se dá conta. E quando ele vê, ele está um lindo cisne. E ele descobre que ele não era um patinho, ele era um cisne, por isso que ele era diferente. E isso tudo que Elisete nos falou até agora, de como que a gente faz a nossa caminhada e de quanto é difícil até que a gente se torne o cisne, a caminhada é longa. E aí nós vivemos num mundo que é voltado para o externo, onde existem padrões. Então, para ser bonito, tem que ter o corpo X, o cabelo Y, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, harmonização facial. E aí a gente está dentro do padrão. Só que a nossa realidade, da grande maioria, não é essa, né? A gente não tem tempo para estar em academia malhando o seu corpo. E muitas vezes a gente não consegue fazer aquela alimentação que a gente gostaria, porque a gente está numa correria diária. Na batalha pelo pão mesmo. Nós, a maioria, é na batalha pelo pão. E quando a gente vê essas pessoas que parecem perfeitas ao nosso olhar, a gente se desgosta. Porque nós não conseguimos atingir esse padrão. E aí fica difícil para nós. Então, como é que eu vou me amar se o que eu olho no espelho não me satisfaz? Não me deixa feliz comigo mesmo? Já começa por aí. Aí depois, o que é sucesso para nós? É ter uma profissão de status, é ter grana, é poder aquisitivo. Para nós isso é sucesso. E quantos de nós, como eu disse, está só na batalha pelo pão de cada dia? E não tem esse status de sucesso, e nem aparece. E aí a gente pensa que somos fracassados, porque a gente fica olhando a grama verde do vizinho e acha que a nossa está morta. E aí nós vemos, se nós estivermos atentos, a gente vê o quanto tudo isso é ilusório, e quanto tudo é para fora, e quanto tudo é material.
Porque daí, olha para um ator da Globo, de Hollywood, que conquistou o status, o dinheiro, a fama, a beleza, porque vive para o corpo, faz todos os tratamentos estéticos, está dentro dos padrões e é extremamente infeliz. E por muitas vezes se suicida. E aí a gente pensa, como que essa pessoa se suicidou? Ela tinha tudo. Porque a partir do nosso olhar, essa pessoa tinha tudo. E esse achar que essas pessoas têm tudo faz com que a gente pense que a gente não tem nada. E como é que a gente vai se amar se a gente se considera fracassado, se a gente não está de bem com o nosso corpo, com a imagem que a gente vê no espelho? Sem contar nessas derrapadas que a Lisete falou, que a gente fala meio atravessado com um, não tem paciência com o outro. E aí a gente pensa, poxa, mas nem nisso eu faço direito, né? Eu podia não estar feliz comigo, mas ser uma pessoa legal, mas nem isso eu estou conseguindo ser. E aí fica essa autocobrança tão grande da gente com a gente mesma. E a gente também cobra muito dos outros, porque a gente vai tratar o outro vai medir o outro a partir da nossa medida. É com a nossa régua que a gente mede as outras pessoas. Então, a cobrança que a gente faz interna com a gente também vai cobrar dos outros. Por isso que as relações são tão complicadas. E essa questão de estar com dificuldade com a gente mesmo faz também com que a gente fique avaliando as outras pessoas o tempo todo, o que está usando, o que está vestindo, se está acima do peso, né? Essa questão de peso, então, é uma coisa que as pessoas sempre notam, se tu está um pouquinho acima do peso, mas como tu engordou, né? Poxa, a pessoa já deve estar ali na luta. A gente ainda chega e toca o dedo na ferida. E nós, mulheres, para nós é pior ainda, né? A gente tem quer cuidar da estética, quer estar bem, quer se sentir vista, desejada, enfim. Então, quando a gente começa a sair fora do padrão ali, ou a gente não se sente nunca inserida nesse padrão, é bem complicado. E aí, a gente pensa que tudo vem da nossa base, e é desde a infância que vem essas cobranças. De que a gente precisa estudar para ser alguém na vida. O que é ser alguém na vida? Nunca ninguém nos disse que a gente precisa olhar para o ser espiritual que a gente é. A gente precisa estudar para ter um bom emprego e ser alguém na vida. É isso que os nossos pais, a nossa família, a sociedade nos cobra desde o começo. A ter, nunca a ser. E aí a gente fica nessa luta que eu preciso ser alguém que os outros reconheçam, que os outros admirem. E eu nunca paro e penso, mas quem eu quero ser dentro da minha essência? E rale-se os outros. E aí chega um ponto da vida que a gente vai caminhando e a gente vai cansando de ser o que os outros querem que a gente seja. E essa é a verdade. Isso chega uma hora que enche o saco. E aí a gente pega e diz, não, agora eu vou ser quem eu quero ser e se dane. Mas aí a gente começa a ouvir crítica, a ouvir julgamentos. Porque a gente não vive mais para o outro, para o externo, para aquilo que esperam da gente. E a gente começa a viver de acordo com a nossa verdade. E aí a gente foge do padrão. Porque o padrão é o efeito manada, né? Vai todo mundo para o mesmo ponto, para a mesma direção. Quando um se desvia, né, já dá um sinal de alerta. Mas é aí que a gente começa a fazer o processo do auto-amor. Porque a gente está olhando para a gente. A gente não está mais vivendo para o externo, porque esperam da gente, porque a sociedade quer da gente. Não, a gente está sendo quem a gente quer ser, de acordo com a nossa essência. Por quê? Nós somos seres espirituais, temos essência, somos energia. E antes de vir para cá, a gente se comprometeu com a gente, com o nosso processo. A gente não se comprometeu com o pai, com a mãe, que queria que a gente fosse isso ou aquilo.
A gente não se comprometeu com o marido e com o filho que queriam que a gente fosse dessa forma, nem com os amigos. É a nossa jornada, o compromisso é uma. E dentro desse compromisso a gente vai se esquecendo quando vem para cá. Porque a gente quer atender as expectativas dos outros, porque a gente quer ser amado pelas pessoas. A busca, a ânsia é por ser amado. Ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém gosta de ser abandonado. E quando a gente escolhe seguir a nossa essência, seguir o nosso caminho, muitas vezes a gente se vê sozinho, sim. Porque esse processo que a gente faz de interiorização, de autoconhecimento, de descobrir quem somos em essência, ele é uma caminhada solitária. E quando a gente se compromete com o nosso processo, às vezes as pessoas que eram tão próximas começam a não se encaixar mais e a gente vai se afastando e vai mudando. Mas não tem nada de errado com isso. Nós não estamos rejeitando ninguém, apenas estamos seguindo a nossa caminhada, comprometidos com aquilo que a gente veio ser aqui. E quando a gente pensa que a gente passa por muito tempo voltados para esse externo, preocupados como o patinho feio, que as minhas peninhas não são bonitas que nem a do meu irmão. E eu quero ser bonito porque eu quero ser amado pela minha mãe, eu quero ser amado pelos outros bichinhos. E a gente passa voltado para isso e se esforçando tanto para ser reconhecido. Mas esses desejos externos, desejo de sucesso, desejo de serviço, desejo de conquista material, tudo que é desejo vem do ego, não da nossa essência. Não da nossa essência. A nossa essência quer construções mais profundas, que é construções a longo prazo. E se nós pensarmos hoje, como disse a Lisete, essa é a nossa melhor encarnação. Por quê? Porque nós temos uma vida com muitas existências, como se fossem estações. E a cada existência a gente veio deixando umas bagagens e pegando outras bagagens. E hoje nós chegamos aqui, nesse ponto que estamos, numa construção de muitas existências. São séculos construindo quem nós somos hoje. Séculos. Se nós nos vemos egoístas, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, nós construímos isso ao longo de séculos. E quando a gente vem para um centro espírita, começa a refletir sobre isso, começa a estudar, mas agora eu preciso me melhorar, eu estou me autoconhecendo e eu preciso mudar. Aí a minha pergunta para vocês, eu levei séculos para ser quem eu sou hoje, com as minhas virtudes e as minhas imperfeições. Vocês acreditam mesmo que do dia para a noite eu vou ser uma pessoa diferente? Podem? Acham? Vocês acham? Não, né? Se a gente fizer isso, botei o jaleco branco, agora tô bem. Eu estou fazendo uma máscara de boazinha. E posso vir aqui falar com aquela voz mansa de espírita que fala, meus irmãos. E vocês vão achar, como é boazinha. Vai ver dentro de casa. Vai ver no dia a dia. A gente não muda do dia para a noite. A gente pode começar a criar consciência, começar a entender os nossos pontos, onde a gente está sendo egoísta, onde a gente está sendo orgulhoso, onde a gente ainda é invejoso. A gente vai vendo, vai observando e vai buscando controlar esses instintos que nos acompanham há muito tempo. A gente muda o comportamento num primeiro momento. Eu sei que eu sou egoísta, que eu só penso em mim, então eu vou começar a dar um passo diferente e vou começar a pensar nos outros. Vou começar a fazer algo por alguém. Eu deixei de ser egoísta? Não, porque o primeiro pensamento sempre vai ser eu. Mas aí eu lembro, não, mas eu preciso me esforçar pelo outro. E aí eu vou fazer. E isso vai se construindo até que o dia seja tão natural que faça parte de mim. Assim como a gente construiu até aqui isso que a gente é hoje,
a gente vai construindo tijolinho a tijolinho, passinho a passinho, por muitos séculos para sermos melhores. E se amar, pessoal, quando a gente fala, a gente precisa se amar. Aí a gente pensa, né? Primeira coisa, mas eu tô com um pneuzinho aqui, um cabelo branco ali, uma ruguinha aqui, como é que eu vou me amar? Não é só essa parte. Claro que essa parte é importante. A gente precisa se cuidar desse corpo, porque isso aqui nada mais é que uma roupa. Esse corpo é uma roupa. Essa foi a melhor roupa que tinha lá no plano espiritual para que eu viesse vestir nessa encarnação. Era a que eu precisava. Se ela é bonita, se ela é feia, se ela tem alguma limitação ou não, era a roupa que eu precisava vestir. E eu vou ter que aprender a amar, gostar de vestir essa roupa. Então, autoamor, dentro desse capítulo que diz que a gente tem que construir os bens do espírito e não os bens da matéria, que foi a frase que eu li, não que a gente não tenha que buscar pelas coisas da matéria. Estamos no mundo, temos que viver de acordo com o mundo. Viver no mundo sem ser do mundo, palavras de Jesus. Então a gente precisa dessas conquistas, mas não esquecendo do ser espiritual que somos. E dessa construção que nós estamos fazendo, porque toda construção moral, toda vez que a gente se enxergar sendo egoísta e tentar fazer diferente, toda vez que a gente se vê orgulhoso e se colocar no lugar, não, eu não sou mais do que ninguém. Toda vez que a gente se vê sentindo inveja e pensando que o universo é abundante e assim como tem para o outro, também tem para mim e eu preciso só me abrir para essa energia, cada vez que a gente fizer isso, a gente está construindo os bens morais do espírito e isso vai embora com a gente. Porque tudo que a gente construi de material aqui fica. Como diz o ditado, caixão não tem gaveta. A gente não leva junto. Mas os bens do espírito vão embora com a gente. E essa construção do nosso amor, de gostar de quem a gente é exatamente do jeito que a gente é. Essa construção que a gente foi fazendo ao longo dos séculos até aqui. Eu gostaria que vocês pensassem nisso hoje antes de dormir. Que quem vocês são, cada um, eu também, é a nossa melhor versão até aqui. Foi o que a gente construiu e conseguiu fazer de melhor até aqui. Depois daqui a gente pode fazer melhor ainda. Mais conscientes, a gente vai conseguir melhorar mais e mais e mais e mais. Mas a gente precisa estar consciente, atento ao processo. Olhando para quem? Para nós. Não adianta nada ficar olhando para o outro, julgando o outro, falando do comportamento do outro. Como disse a Elisete, é só uma projeção de nós mesmos. O outro vai ser um espelho daquilo que a gente não quer olhar em nós, porque a gente tem vergonha de ser assim. Aí a gente esconde lá para baixo do tapete, deixa lá fechado, e aí a gente começa a apontar o dedo no outro, porque aquilo ali é rejeitado pela gente, na gente mesmo, e aí a gente vai apontar nos outros. Então que a gente deixe de ser esses julgadores que não nos leva a nada e a lugar nenhum, porque a gente não modifica ninguém e que a gente se comprometa a olhar para nós e ver o nosso patinho feio, olhar para esse patinho que tá ali com a peninha feia, cinzinha, não é amarelinho, bonitinho, fofinho que nem os outros irmãos. Olhar para tudo isso e se aceitar, pensar assim, gente, é a melhor versão que eu conseguia ser aqui e eu vou me esforçar para daqui para frente ser melhor ainda e me tornar esse cisne. Mas é um processo longo e doloroso, assim como o patinho feio que eu contei ali no começo sofreu até virar o cisne, a gente também vai sofrer até virar cisne. Porque não é um processo fácil. Mas quando a gente consegue sair do pedestal que o nosso ego nos coloca, descer desse pedestal e entender a nossa pequenez de espíritos que estão num começo de uma jornada evolutiva, num plano de provas e expiações, que é o segundo da categoria de 5, aí a gente vai pensar assim, bom, eu tenho que ter compaixão com o meu processo. Eu ainda sou o patinho feio e tenho um longo processo até ser um cisne. E aí a gente começa a não se cobrar tanto,
a não cobrar tanto as outras pessoas também, porque quando a gente se coloca nesse lugar de pequeno, a gente entende que é assim como os outros, que a gente consegue enxergar muito mais, né, os erros dos outros, as dificuldades dos outros, e a gente tem extrema dificuldade de olhar para os nossos perrengues. Mas, quando a gente começa a se olhar e ver que a gente também é intolerante, também é impaciente, também é julgador, também é isso, também é aquilo, a gente começa a ser mais paciente com as outras pessoas, porque a gente pensa assim, essa pessoa está errando, mas eu também erro bastante. Às vezes, a gente não comete os mesmos erros. Tem coisas que a gente já superou nessa aquisição que a gente fez ao longo das existências. E a gente já herdou de nós mesmos um posicionamento melhor dentro dessa situação. E aí, às vezes, a gente acha que a gente pode julgar porque isso a gente não faz mais. Mas a gente não faz isso, mas a gente faz outras coisas. E, às vezes, as outras coisas que a gente faz, aquela pessoa já superou. Porque cada um está ali no jogo da vida tentando superar as suas imperfeições. E outra coisa que a gente deixa muito escondido, que a gente chama de sombra em psicologia, é também as nossas virtudes. Quantos potenciais a gente tem e a gente não coloca em jogo a parábola de esconder os nossos talentos. E por muitas vezes, por medos, por inseguranças, por na infância dizerem que a gente, mas tu é burrinho, mas tu não faz nada direito. E isso fica lá dentro da gente, fermentando, reverberando, e a gente acha que não consegue. E aí a gente cresce, e a gente tem aquele potencial latente, vibrando lá dentro, e a gente não bota em jogo. Então, não fica oculto da gente só as coisas ruins, porque quando a gente fala em sombra, a gente acha que a gente está falando só do nosso lado negro, das coisas ruins. Não! Na sombra tem muitos potenciais, adquiridos em muitas existências. E que a gente precisa se conhecer para saber o que a gente já tem de luz, o que a gente já tem de sombra, gostar da nossa luz, gostar da nossa sombra, saber que somos ainda seres de luz e sombra e amar exatamente isso, como somos. E quando a gente se vê sentindo inveja, a gente mesmo se acolher e dizer, tá tudo bem, eu entendo que tu gostaria de ter isso também. E não ficar se julgando, e não ficar escondendo, ou ficar dizendo que é uma inveja espírita, branca, ou violeta, né, que transmuta. Não, inveja é inveja. Orgulho é orgulho. Invejinha boa, não tem invejinha boa. Inveja é inveja. E a gente sente, somos humanos, a gente sente tudo isso que a gente falou aqui, de orgulho, de vaidade, todos nós temos. Mas a gente tem que entender que essa personalidade de hoje, minha, da Lisete, eu aqui, Elis, palestrante, eu não sou. Eu estou nessa condição. Por isso que a gente almejar a ter esses holofotes em cima da gente é tão ilusório, porque é só uma passagem. E às vezes estar nessas posições é tão desgastante, como disse Lisete, as pessoas acabam deprimindo, precisando tomar remédio, se sentindo pesados por causa disso, porque estão fora da sua essência. Porque em essência queria estar fazendo outra coisa, mais livre, mais leve. Mas não se condicionou a isso porque não ama aquilo que é em essência e está buscando ser aquilo que a sociedade e as outras pessoas estão sempre nos cobrando. É pesada essa cobrança material, é pesada essa cobrança de sermos pessoas de sucesso, de sermos pessoas que brilham e que são enxergadas. É muito pesado tudo isso para nós. E que a gente possa começar a se libertar dessas amarras e estar mais comprometido com o nosso processo de evolução espiritual. Porque é isso que nós estamos construindo. Porque se até aqui nós somos o que nós construímos, vocês imaginem para a próxima existência o que nós vamos levar. Então nós estamos construindo no aqui e agora o nosso futuro. E se nós queremos um futuro melhor, se nós queremos colher frutos mais maduros e mais doces, que a gente possa construir agora, escolher as sementes com atenção, escolher as boas sementes, fazer esse plantio dando toda a atenção, porque
vai ser dessa forma que sim, vamos colher frutos muito melhores. Porque se nós estamos colhendo frutos mais amargos agora, é do nosso processo, do nosso próprio plantio. É de responsabilidade nossa. E aí, por muitas vezes, a gente não se ama por essa cobrança de que eu preciso ser melhor, eu preciso conquistar isso, eu preciso conquistar aquilo. Mas será que eu estou fazendo o meu processo de individuação, de virar um indivíduo melhor? Esse processo espiritual de que adquirir aquilo que a ferrugem não corrói? Ou eu ainda estou só focada no que vai ficar aqui? E aí, quando a gente chega do lado de lá, a gente pensa, puxa, e o que eu construí para a verdadeira vida? Porque aqui é só uma passagem, é só essa escola que a Lisete disse, que a gente está só em aprendizado.